E hoje é Dia Nacional do Café, que dia maravilhoso, né? Uma data importantíssima aí para os produtores, pois marca o início da colheita em várias regiões do Brasil. A gente já sabe que muitos já começaram, mas hoje aí, olha, é a data oficial. E neste ano de 2021, 3 cafés do Espírito Santo conquistaram o selo de indicação geográfica. E para falar sobre esse assunto e o que isso representa para todos nós, vamos conversar com o diretor-presidente do Instituto de Inovação e Tecnologias Sustentáveis, o Inovates, Anselmo Bus Júnior. Boa tarde, Anselmo. Prazer tê-lo conosco. Boa tarde, Alessandra, Fernanda, tudo bem? Ao público aí de vocês, boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Anselmo, desculpa, é um prazer tê-lo aqui. Anselmo, nesse Dia Nacional do Café, é importante nós falarmos dessas 3 conquistas importantes aqui para o Café do Espírito Santo, que é o selo de indicação geográfica. Como é esse processo e qual é a importância desse selo para os produtores e para os consumidores? Bom, essa pergunta é muito bacana, viu, Alessandra? Até porque acho que o serviço que vocês estão prestando sempre, né, mas especialmente hoje, vai ajudar muito aí todas as regiões, né, brasileiras que estão buscando essa proteção. É um tema novo no Brasil, né? Então, o Brasil começou a proteger as indicações geográficas por lei em 1996. A primeira indicação geográfica nossa é de 2002. Então, estamos aí há 19 anos da primeira indicação geográfica. Somos hoje 80 no Brasil, né? E só para vocês terem uma ideia, a primeira que se tem notícia é o vinho do Porto, em Portugal, e é de 1756. E só para ter um comparativo aí, a França hoje tem cerca de 800 indicações geográficas, e está ainda em franco crescimento com isso, porque está entrando produtos não agrícolas também nas indicações geográficas da França, e num território 6,4 vezes menor do que o do Brasil. Então é muito importante que se divulgue essa ferramenta para que a gente possa proteger os produtores, né, proteger os consumidores que estão buscando aí, os produtores, no caso, aí, lutando para fazer um produto de qualidade, ser destacado no mercado, e os consumidores que querem buscar um produto com essas características, né, um produto autêntico daquela região, produzido pelos melhores produtores. Anselmo, a gente teve várias conquistas, né? A gente teve aí esse ano o Café do Caparaó, depois veio o Café das Montanhas e logo depois uma avalanche aí, o Conilon do Espírito Santo. E eu queria que você explicasse para a gente, porque às vezes causa confusão até na gente mesmo. O que é indicação geográfica, qual desses teve? O que é indicação de procedência, denominação de origem? O que é cada um desses e a importância de cada um desses? Bacana, Fernando. Olha que interessante isso. A gente segue, basicamente, os tratados internacionais e tal, com alguma característica própria de terminologia brasileira, né? Então, até nós comentamos a primeira higiene que tem notícia de vinhos, e, bom, para quem toma vinho, dificilmente vai pegar uma garrafa de vinho e não ter indicação geográfica nela. E às vezes vai estar escrito mais ou menos com essas terminologias, viu, Fernando? Então, assim, é, tudo é indicação geográfica, né? Nós temos, então, indicação geográfica e duas espécies de IG. Indicação de procedência, como você falou, ou denominações de origem, né? Assim é pelo mundo afora. Em alguns países, a União Europeia, por exemplo, ela tenta uma terminologia só, de denominação de origem protegida e indicação geográfica protegida. Então, o que seria a nossa indicação de procedência, lá fora é chamado de IGP, Indicação Geográfica Protegida, e o que a gente chama de denominação de origem, lá fora é chamado de denominação de origem protegida, guardado algumas peculiaridades também de cada país, né? Então, assim, tudo é indicação geográfica, então a gente fala, olha, nós temos mais tantas indicações geográficas, e elas têm os tipos, né, de indicação de procedência e denominação de origem. No caso dos cafés, e aí, assim, realmente é um dia hoje de comemoração, mas o Estado do Espírito Santo, como em nenhum outro estado aconteceu, nós temos então os 3 reconhecimentos, né? O primeiro, o nosso Caparaó, que é uma denominação de origem, logo em seguida vem Montanha do Espírito Santo, e na semana seguinte, né, o Conilon, que pega o estado do Espírito Santo inteiro. Diferença entre os tipos de G que eu acabei de falar, né? O Conilon, o Caparaó e as montanhas são denominações de origem, e o Conilon é uma indicação de procedência.
Qual é a diferença sutil entre um e outro? Indicações de procedência, elas são um reconhecimento em cima, a proteção em cima do reconhecimento da fama do território. Então, quando um território ficou muito famoso pela produção de um produto, indicação de procedência. Quando essa mesma região pode ter, inclusive, essa fama, mas ela tem alguma característica do produto que é comprovadamente vinculada ao meio geográfico, algum aspecto de clima, solo, relevo e o fator humano, que dá alguma característica nesse produto, aí nós temos uma denominação de origem. Não tem diferença de hierarquia entre um e outro, né? A proteção é a mesma, é só uma qualificação, um enquadramento. Então, denominações de origem, vínculo com o meio geográfico. Indicações de procedência, fama, notoriedade do território. Você falou que tem vinho, né, que já tem desse jeito, você já citou aqui antes, tem o café, tem o vinho, podem ter outros produtos. Como que funciona esse processo? Quais produtos se enquadrariam em ter esse selo? Ótima pergunta também, porque o Brasil está vivendo assim, um momento de, por ter feito uma legislação mais recente, né, veja, as legislações de outros países aí já ultrapassam séculos, né, de existência de lei e de proteção. O Brasil, olhando para as tendências, Alessandra, ele já fez uma legislação capaz de proteger produtos não agrícolas. Por exemplo, a União Europeia, alguns países estão protegendo produtos não agrícolas, como artesanato. O Brasil, olhando para essa tendência, já fez uma legislação preparada para isso. Então, na legislação brasileira, pode ser protegidos produtos agrícolas e não agrícolas, como artesanatos, produtos industriais e até serviço. Até regiões conhecidas pela pela prestação de um determinado serviço também pode ser indicação geográfica. No caso do Espírito Santo, é muito interessante que a nossa primeira indicação geográfica é de artesanato, né, que são as panelas de barro de Goiabeiras, né, e a nossa segunda é produto industrial, que é o mármore de Cachoeira Itapemirim. Então nós já fizemos, no Espírito Santo, nós já inauguramos, vamos colocar as proteções pelos produtos não agrícolas, mas a maioria dos produtos com indicação geográfica pelo Brasil, mais de 75% são agrícolas, assim como é pelo mundo afora. Então, vários produtos podem. O que é muito importante, olha que destaque é isso para o consumidor, é que indicação geográfica é sempre um território conhecido pela produção de um determinado produto ou serviço, no caso. Então, quando a região, pelo mérito dos produtores, se torna famosa, né, ou tem alguma notoriedade, algum atributo que qualifica aquela região como produtora de um determinado produto. Então, é muito legal, né, que fora do país, aqui como ainda é recente, mas fora do país é muito comum o consumidor buscar por origem. Eu quero experimentar o café do Caparaó agora. Agora deixa eu experimentar o café das montanhas. Então, não tem um melhor que o outro, tem, né, uma experiência diferente de cada região. E isso é rico, isso é lindo, né? Nós vamos crescer muito em indicações geográficas. O potencial brasileiro, né, do tamanho que é o Brasil, como eu falei para vocês, comparado com França, né, nós temos um território gigante, multicultural, né, rico aí de regiões produtoras. Então, essa ferramenta, para quem é consumidor, para quem é produtor, que ainda não ouviu falar, que bom que vocês estão falando, mas anote, isso é inevitável, isso vai crescer fortemente no Brasil nos próximos anos. Agora, Anselmo, uma dúvida assim, por exemplo, o champanhe de francês, também é uma indicação de origem, tem tantos nomes que já viraram quase o próprio produto, né, que a gente até confunde as coisas. É mais ou menos assim? É exatamente isso. Olha que nós estamos começando, né, poucos anos ainda vivendo com isso. Mas champanhe, né, a gente fala, vou estourar uma champanhe, né? Quem de nós talvez não cometeu essa gafe, né? Às vezes estourava nem feito de uva, né? Brincando aqui, mas uma cidra zero e vamos estourar uma champanhe. Na verdade, champanhe é uma região, assim como tequila no México é uma região. Vamos tomar uma tequila, é uma região de tão famosa, né, que ela virou mais forte às vezes que o nome do próprio produto, né? Então é muito comum isso. E, poxa, vou comer um canastra, né, que talvez é um queijo, né, nós temos aqui em Minas Gerais, tão famoso.
né? Eu estou aqui em homenagem ao Dia do Café, vou pedir licença a vocês, mas tem aqui, ó. Delícia! Beba um Caparaó. Olha que estratégia, né? Estratégia fantástica, porque equivocadamente, né, a gente pode até tomar um espumante e chamar de champanhe, mas por lei, então se digo até aqui, né, se num ambiente mais que tem mais informações sobre isso, já é uma gafe. Então eu não posso estourar, né, uma espumante de outras regiões do mundo e chamar de champanhe, a não ser que seja de lá. Só pertence àqueles produtores essa fama. Então é um equívoco, é ilegal você usar aquilo, porque aquilo foi mérito deles, eles que tornaram aquela região conhecida, né? Então espumantes tem um mundo inteiro, inclusive uma brasileira, né, lá do Rio Grande do Sul, da Casa Valduga, que ganhou como a melhor, né, na França, ganhou até das de Champagne, mas a fama não chega aos pés da de lá, né? Então, assim, é muito importante, e olha, e anotem o que a gente está falando, via acordo internacional, acordos internacionais, mas agora em voga, o acordo Mercosul e União Europeia, possivelmente nós vamos ter que, no futuro, abdicar de alguns nomes de queijo que a gente usa equivocadamente, porque a gente consome queijo escrito lá assim, tipo, não é verdade? Uhum. Eu vou comer um tipo Grana Padano. Olha, Grana Padano, né, Parma, são tudo regiões conhecidas pela produção daquele produto. Então, assim, é meio estranho, né? Como se eu falasse que eu tenho um pé de café aqui em Aracruz, onde eu estou agora, e digo que esse é um tipo Caparaó. Mas não é mesmo, né, gente? Caparaó é só lá na região deles. Tá claro isso? Assim, então, a gente tem... muito claro. Eu acho que isso vai, assim, mostrar a região mesmo de onde é o produto. Então, o Caparaó agora ele tem o selo do café, já era conhecido pelas suas belezas naturais, mas agora ele é conhecido também pelo o Caparaó do café, né? Isso é muito legal. É muito legal, Alessandra. E olha, e desperta em consumidor um outro modo de enxergar os produtos, né? Porque, vejam, não é qualquer café que venha daquela região. Para isso, aquele grupo se preparou, né, e eles criaram regras, né, exatamente para manter, olha que bacana isso, já que a região ficou conhecida e foi mérito de produtor, e com certeza eles impregnaram qualidade, a IG veio para manter isso também. Primeiro, para separar os produtores que estão se esforçando por essa qualidade daqueles que não estão, né, não merecem, os que não estão ali, que estão acomodados, não merecem usar esse mesmo nome, porque pode manchar essa fama. Segundo, proteger de quem é de fora, que talvez está usando esse nome para vender mais, porque a região se torna famosa. Cada vez mais famosa, mais usurpação, mais falsificação. E proteger também o consumidor, né? Fernanda, Alessandra, eu que quero tomar um autêntico Caparaó, produzido por aqueles melhores produtores, que tem a garantia de qualidade. Então eu vou buscar, que você falou no início ali, Alessandra, o selo da indicação geográfica. O selo é o carimbo de aquele produto, realmente daquela região, foi aprovado por um conselho, né, no caso um conselho regulador, e segue as regras de qualidade criadas pelos próprios produtores para manter essa fama, essa notoriedade. Agora, Anselmo, esse selo, certamente reflete muito no mercado nacional, também no internacional, às vezes até com preço, né? E eu queria que você falasse também um pouquinho sobre os trâmites, que a gente sabe, é legal ter um café do Caparaó, mas tem um trabalho absurdo feito por trás, né? Tanto de sustentabilidade ambiental, trabalho de trabalhar os grãos, enfim, não é uma coisa assim que foi simples, né? Isso. Eu acho que esse é o grande segredo aí de quando uma região se torna conhecida, né? Muitos produtores se esforçando para fazer uma qualidade, às vezes fazendo tudo isso que você está colocando, na maioria das vezes, dando o seu melhor. A gente até coloca assim, IG é um produto com capricho, é aquele capricho do produtor, né, aquele a mais que ele faz pelo carinho que ele tem, a paixão que ele tem de estar ali lidando com aquele produto. E aí, de repente, né, entra gente de fora, porque aqueles produtores que se esforçaram ali, né, tornaram aquela região conhecida, aí você fala, eu já ouvi falar daquela região, que beleza, vou comprar, e às vezes nós aqui como consumidor compramos um gato por lebre, né, mas meu Deus, não era aquilo tudo. Então, assim, a IG veio exatamente para alinhar esse processo, né, protege a região, é por lei, é crime, né, usar o nome geográfico se não tiver autorizado, né, porque tem que cumprir com as regras. Então, assim, vem para premiar mesmo exatamente isso, viu, Fernanda? O esforço, o capricho daqueles produtores que tornaram aquele território conhecido. Sejam eles, sejam seus antepassados, né?
e sejam os seus descendentes aí que vão ter esse produto e vão seguir. Indicação geográfica é uma propriedade intelectual, assim como é marca, assim como é patente, né, direitos autorais, ela só tem uma diferença, ela é um reconhecimento. Então, ela não tem prazo de validade, né, exatamente porque o processo eu reconheço que essa região é realmente famosa por esses atributos. E aí aquilo é eterno daquele grupo de produtores, né? Lembrando que todos os produtores podem ter o selo, desde que cumpram com as regras, né, se submetam ao regime de controle, então aí pode utilizar o selo e o nome, né, da região. Anselmo, o Espírito Santo ele é referência nacional e mundial em café Conilon antes mesmo desse selo de indicação geográfica. A partir de agora, o que muda no mercado para esses produtores? Isso aqui é bacana, né? Porque se não tivesse sido feito todo esse trabalho, não seria indicação geográfica, né? Então, por toda essa luta que as instituições, né, nosso Incaper, secretarias, né, todos, né, ministérios, né, Sebrae, todos esses apoiadores aí que, junto com os produtores, né, as cooperativas, então, assim, os representantes das associações, fizeram esse grande trabalho. A IG veio para coroar e para disciplinar esse processo. Então, assim, os produtores do Conilon estabeleceram regras, né, que aquele produto, então, para ser usado com essa terminologia, com essa origem, ele precisa atender determinados requisitos. Quer dizer, já é para continuar mantendo essa fama do território e do próprio Espírito Santo. Então, vamos colocar assim, viu, Alessandra, em cima da sua pergunta. Agora é oficial, né? Então, agora, por lei, dentro da lei brasileira que protege esse tipo de propriedade intelectual, né, nós estamos resguardados. Né? Hoje, se nós não tivéssemos esse reconhecimento, a gente não tinha uma força de lei por trás. Né? Então, agora tem, né, além de, como a gente colocou, é um reconhecimento, então dá muito mais. Poxa, estou agora no hall das indicações geográficas do mundo. Né? Então, assim, estamos resguardados por lei, né, a respeito da proteção do nome Conilon para o Espírito Santo. E foi muito bacana, e acho que o grupo, que colocou todo o estado do Espírito Santo protegido com essa indicação de procedência. E a gente sabe, tá? Vou cantar uma pedra aqui para daqui a alguns anos. A gente sabe que tem regiões de Conilon que tem algumas peculiaridades, né? O sul tem umas características, o norte também tem, né? Esse de meia altitude. Então, para o futuro, imagina-se denominações de origem específicas para determinadas regiões. Ah, eu quero um Conilon, ok. Ah, mas o sul tem um Conilon com esse atributo. Você quer? Ah, mas o norte tem com esse. Olha que bacana isso, né? Daqui a pouco eu estou viajando aí por mais sabores, por mais regiões do Espírito Santo do Conilon. Então, assim, na sua pergunta, Alessandra, agora é oficial. Agora é protegido por lei. Eu acho tão interessante, teve uma vez que eu conversei com um degustador, tava como se fosse uma feira ali de venda, né, de cafés, eu perguntei para ele, vem cá, da região de montanhas, né, que eu falei, da região serrana, o que tem de tão bom nesse café que ele é tão caro? Ele falou, ele tem gosto de flor de laranjeira. Eu falei, caramba, impressionante, eu fiquei impressionada com isso. Né? Gosto de flor de laranjeira já é uma marca registrada ali dos nossos cafés, ou pelo menos de uma parte desses cafés, né, Anselmo? É muito peculiar. Agora, uma dúvida. Por exemplo, a gente tem aí um nome que é o tal do Cafés do Brasil, que a gente vê o selinho, acho que foi até para brigar com os colombianos aí, mas aí é você que vai me dizer. Esse Cafés do Brasil também é uma indicação geográfica ou é só um selo para abarcar tudo mesmo? Não é indicação geográfica, né? Porque de cafés a gente tem de estados hoje, e até gostaria de pontuar isso, o Brasil vai ser, para as indicações geográficas de café, o que o resto do mundo é para os vinhos. Quer dizer, nós produzimos café em várias regiões, né? Nós tivemos o prazer, no ano passado, de realizar um diagnóstico, talvez foi o maior trabalho de indicação geográfica realizado no Brasil até hoje, e nós pesquisamos várias regiões brasileiras, de vários produtos, mas o café, de novo, se destacou. Então, em número de IGs, fatalmente, nós vamos ter, em maior número, né, as regiões de cafés do Brasil. Mas de indicações geográficas de cafés do Brasil. Mas o selo Café do Brasil foi uma pegada muito importante, exatamente no que você falou aí, Fernanda, para cravar o Brasil como produtor de café de qualidade, né?
mas ele não foi protegido por indicação geográfica, não. É possível? Até é. A Colômbia, o país inteiro é uma indicação geográfica, né? Então eles se protegeram, né, e juntaram proteção com marketing, né, e hoje realmente um dos cafés mais caros do mundo, né? E dentro da Colômbia tem várias denominações de origem, como a gente falou aí até anteriormente aí, que é a possibilidade do Conilon, né? Tem várias denominações de origem das regiões de café da Colômbia. Então, eu quero um café colombiano. Ok, tem uma IG só para o país inteiro, mas tem também de micro-regiões, né, de regiões da Colômbia, de cafés específicos. Isso é muito interessante, né? Porque você falou a palavra-chave aí. Você tem a marca, você tem o IG, mas é preciso marketing, né? O que os colombianos fizeram aí primorosamente, né, Anselmo? Perfeito. A gente coloca que agora a coisa está, por lei, está colocada, né? Está posta. Cabe agora, né, às instituições, a entidade, né, que representa os produtores, né, e os próprios produtores investirem realmente em controle, né? Isso é muito importante, tá, Fernanda e Alessandra, porque como que nós vamos garantir que o produtor realmente está atendendo aquelas regras e o consumidor vai ter um produto autêntico debaixo daquele selo, né? As melhores indicações do mundo já sofrem com usurpação, com falsificação, às vezes de fora ou até de dentro do território, né? Está cumprindo com as regras? Tem um selo. Não está cumprindo? Tem a chance de ter quando cumprir, né? Então, assim, controle, né, é importante investir, e comunicação, né? E aí, muito louvável o trabalho de vocês, porque isso faz disseminar, né, para um produtor, né, para um consumidor, de fato, o que é isso. A gente precisa acelerar muito isso, tá, gente? Assim, para que mais consumidores, mais produtores entendam, né, em primeiro lugar, e usem essa ferramenta. Ela não é olha que bacana, ela é coletiva, né? As indicações geográficas são coletivas. É possível até ter uma IG de um produtor só, desde que ele seja o único daquele produto naquele território, né? A lei permite, como é assim no resto do mundo. Mas a gente dificilmente vai ver isso, né? São raros os casos. Então, naturalmente, ela é uma propriedade intelectual coletiva, e isso é muito nobre, né? Porque a gente não está assim valorizando, né, uma marca grande, né? Não é uma Coca-Cola que paga milhões de marketing para dizer que ela é muito boa, né, gente? É produtor rural ali que deu o seu capricho, né, e fez um produto excelente e hoje é reconhecido. Então, é coletivo. Quando o consumidor busca por uma região, ele ajuda toda uma coletividade. Anselmo, e também o café é a porta de entrada agora para novos produtos também, né, no Espírito Santo. A gente espera que seja um espelho para que outras atividades, outros produtores possam também aderir, né? E com isso fomentar também, porque isso não fomenta só a produção, e sim também o turismo da cidade, porque essas regiões elas acabam atraindo turistas. Todo mundo vai querer ir lá comprar o café do Caparaó, todo mundo quer ir lá conhecer os cafés do Caparaó. Isso acaba, esse é uma rede, né? Tá tudo ligado. Isso. Até a FAO, né, lá da ONU, lá, ela reconhece como uma ferramenta, a IG, como uma ferramenta de desenvolvimento territorial. Exatamente pelo que você falou, viu, Alessandra? Daqui a pouco começa a surgir cafeterias, né, rotas turísticas do café e tal, assim como aconteceu e acontece com vários produtos, inclusive aqui no Espírito Santo, né? Acho que a gente tem um bom exemplo, que é o Socol de Venda Nova do Imigrante, como ele ficou muito mais conhecido, né? Como que ele ajudou ainda mais no turismo, que é uma das nossas indicações geográficas. E hoje a gente tem 8 no Espírito Santo reconhecidas, né? Mas a gente tem mais sendo analisada pelo NPI, né? Tem as regiões produtoras de pimenta, né? Tanto a pimenta do reino como a pimenta rosa. Então lá dentro do NPI sendo analisado, o granito do noroeste, né? A gente tem a carne de sol de montanha e região. Então a gente tem produtos nobres aí, também aí né, bala na agulha aí para daqui a pouco serem reconhecidas. E quantos outros virão, né? Nós temos no Espírito Santo um fórum. Olha que bacana, gente. Talvez seja um dos mais antigos do Brasil. Fórum de Indicações Geográficas e Marcas Coletivas do Espírito Santo, né, que discute isso, né, composto ali por várias instituições e produtores, que discute os novos produtos, como ajudar os que já têm. Então, assim, é bacana mostrar também essa pujança institucional do Espírito Santo. Com certeza.
Só uma curiosidade sobre o Socol, né? Que eu sou de Menor, não tem que saber Ela um tem pouquinho. Que puxar pro tem lado que puxar, dela, gente, lógico. me deixa. É que quando eles estavam buscando essa indicação geográfica do Socol, a maior dificuldade foi a receita. Porque eu até quando provei, né, o Socol ali, bonitinho, com selo, eu falei, gente, meu pai não fazia assim, não. O do meu pai tinha muita pimenta. Só que eles tiveram que achar um meio termo ali para fazer aquele Socol, que é daquele jeito que se faz em Venda Nova, né? Por isso que o processo foi tão longo do tal do Socol, né? Foi. Fernando, nós tivemos a grata oportunidade de conduzir o trabalho com eles, né? Nosso instituto que fez a consultoria. Isso também aconteceu com as panelas de barro de Goiabeiras. Talvez vocês não percebem, mas algumas mudanças ou resgate foram ocorridos nessas regiões de indicação geográfica. Nas panelas de barro, por exemplo, qualquer processo industrial, mesmo que seja um torno movido a pé, foi proibido, né? E só as panelas tradicionais que têm indicação geográfica. Então houve toda uma busca, né, histórica para resgatar aquela mais tradicional, né? Evitando, por exemplo, aquela que tem escrito Vitória, Espírito Santo em cima, aquela que o cabo já não é mais aquele cabinho redondo, seria talvez um peixe. Quer dizer, isso as próprias paneleiras de Goiabeira falam, não, isso não é tradicional, então nós não vamos autorizar. Pode ser feito? Pode, mas não vai ter o selo. E assim aconteceu também com o Socol. E no Socol foi muito rico, porque, de acordo com a própria lei, a gente também não tem uma receita só. A gente fez tem um hiatozinho que tem entre, por exemplo, assim, olha, fulano de tal faz mais salgado, usa mais pimenta, esse daqui usa um pouquinho menos. Nós achamos essa escala. Então, menos do que isso não pode, mais do que isso não pode. Mas assim também a gente resguardou, o que é muito rico, né, Fernando? Claro. A tradição das próprias famílias, né? Porque veio de família, e o pessoal dizia, o Socol daquela família é um pouquinho mais salgado, o do outro é um pouquinho menos e tal, tem mais pimenta. Então a gente conseguiu também, dentro da indicação geográfica, manter dentro dessa régua aí de qualidade, a gente conseguiu criar essa escala, né, que permite incluir a tradição da maioria das famílias, evitando, lógico, né, aquilo que descaracteriza o produto, né, mas conseguimos manter uma faixa ali, em que dentro dessa faixa está autorizada a produção. Ai, que bom. Quer dizer que o Socol do meu pai continua sendo Socol, né? Porque está dentro dessa faixa. É bem apimentadinho, uma delícia, viu? Bom, conversamos com o Anselmo Buzz Júnior. Ele é o presidente do diretor-presidente, deixa eu pegar aqui, que eu tô, do Instituto de Inovação e Tecnologias Sustentáveis, o Inovate. Anselmo, foi um prazer recebê-lo aqui, poder bater esse papo muito bom sobre esse assunto tão presente aqui pra gente, tão recente, né? Que foi tudo tão agora, a gente tem tanto que comemorar e nesse dia do café não tem notícia melhor pra gente dar. Que bacana. Vamos comemorar com bebam Caparaó, bebam Conilon, bebam Montanhas, né? E vamos buscar para o produto com origem, gente. Assim, para quem está andando aí para fora do país, percebe que isso não é moda, não é tendência, isso é uma realidade, né? A gente, assim, pode usufruir dos sabores, dos caprichos, né, que os produtores fazem nesses produtos maravilhosos que a gente tem aí pelo Brasil afora. Obrigado pela oportunidade, tá? Obrigada a você pela participação. E só lembrando aqui, olha, que quem quiser saber um pouquinho mais sobre esse trabalho, lá no Spotify do Conexão Safra, a gente tem um podcast aí com todo esse bate-papo, com outros convidados também, que a gente estava falando aí desse IG, né, dessa indicação de origem, o que é isso, como acontece isso, está tudo lá, está no Spotify Conexão Safra. Anselmo, obrigada, tá? Obrigada a vocês.